Tem uma questão, e a gente conversou um pouco disso ontem. A gente falou sobre o tamanho dessa crise, a gente falou sobre como essa crise surgiu. Agora, a gente precisa falar um pouquinho sobre como essa crise está sendo administrada. Me refiro à crise, não preciso falar, do INSS, do escândalo do INSS, do roubo do INSS. O governo está querendo fazer a gente de trouxa. Então o governo fica fazendo reunião, chamando o ministro, batendo papo com o ministro, chama o cara da AGU, da CGU, do TCU, do sei lá o que mais termina em U, para conversar, sugerindo que eu tenho a força, sou invencível. Não é. É o seguinte, dinheiro público é carimbado. Não tem um dinheiro público dizendo assim, use-me como quiser. O dinheiro da Seguridade Social é carimbado. O que está no orçamento da Seguridade Social, que é o que paga a Previdência? Está lá todas as obrigações de desembolso e o dinheiro que lastreia, que está ali, é tudo aquilo que o governo conseguiu arrecadar para fazer frente às obrigações de desembolso. Então lá, o Guinho aposentado tem lá o dinheiro dele, R$ 1.814. Zezinho, 2.143. Aí eles somam 40 milhões de beneficiários, aposentados, aí tem os pensionistas, tem todos os outros benefícios, porque eles têm o registro de pagamento de cada um. Aí vai dar 1 trilhão e 42 bilhões e 122 milhões e 1.014 centavos. Porque isso é a soma de todas as obrigações, não é um valor aleatório. Tipo assim, Sandro, eu vou ao supermercado, ele diz, quanto que você precisa? Me dá aí 200. Aí ele me dá 200, mas volta com o troco. Não é assim que funciona. Ele vai me dar 116,25. Por quê? Porque eu vou gastar 116,25. Por quê? Porque eu sei exatamente o que eu vou comprar, porque só pode entrar ali a despesa prevista e acabou. Mas e por que dá déficit? Dá déficit porque o governo ou não tem uma fonte de arrecadação suficiente para fazer frente aos compromissos, ou então, eu me refiro ao orçamento da Seguridade Social, ou então tem gente que deveria estar pagando e não está pagando. Nestes casos, o Tesouro aporta um recurso no valor exato da necessidade de caixa da Seguridade Social. Então o que tem ali é o dinheiro para pagar benefícios. Não tem no orçamento da Seguridade Social dinheiro para pagar buraco, escândalo, roubo. Não tem. Não dá para você ressarcir com aquele dinheiro, porque aquele dinheiro não existe. Não existe uma rubrica chamada ressarcimento de roubo. Existe uma rubrica dita aposentadoria do Eduardo Oineg, aposentadoria do Sandro Badaró, que está longe no caso dele, a minha está mais próxima. Aposentadoria de todas as pessoas, e pensões e outros direitos. É um por um. Não tem um dinheiro chamado outros, grana extra para intempéries, né? Isso é a Defesa Civil que tem um dinheiro, tem um orçamento lá, porque você não sabe se vai chover, se não vai chover, você não sabe se vai ter queimada, não vai ter queimada. Aí você tem um dinheiro na Defesa Civil, você tem um dinheiro estimado que pode ser usado ou não, mas a Previdência Social deposita a cada mês, ela recebe, ela tem um orçamento calculado para o ano seguinte com base no pagamento previsto. Então não sobra nada na Previdência Social. Ao contrário, a gente sabe que falta. Então, não pode o governo dizer que vai pegar o dinheiro da Previdência para pagar o escândalo. Ponto 1. Ponto 2. O governo federal não pode pegar dinheiro público, lembrando que este dinheiro da Seguridade Social, ele não é do governo, ele é um dinheiro público que pertence à Seguridade Social, pertence aos aposentados, é resultado das contribuições previdenciárias e das despesas previdenciárias. Só, mas nada. Faltou, o governo coloca, não faltou, o governo não coloca. E o governo coloca, porque o sistema é deficitário. Então, não tem dinheiro para pagar pelo escândalo. Aí o governo tem uma grana lá no orçamento. O que é esse dinheiro?
Esse dinheiro é o dinheiro para as despesas do governo. Um absurdo. Paga a viagem com 100 pessoas que vão ver o Lula falar na ONU, paga se esses idiotas do Congresso Nacional resolverem que agora a Câmara dos Deputados vai ter mais deputado, vai pagar essa porcaria desses deputados a mais, paga essa lixarada que são repasses absurdos, exageros para tudo que é lado, a despesa absurda do judiciário, paga tudo, tá lá no Orçamento Geral da União. E para pagar dívidas, para pagar as dívidas, é depois da decisão judicial. Existe um negócio, o governo briga para não pagar, aí a pessoa briga para receber, e no final ela recebe um negócio chamado precatório. Precatório é uma ordem de pagamento que a justiça dá dizendo: o Sandro Badaró tem direito a receber um dinheiro. E aí o juiz que dá a ordem, o presidente do tribunal que dá a ordem, escreve assim: hoje é dia 7 de maio de 2025. Ele põe 7 de maio de 2025, pagar ao senhor Sandro Badaró 12 mil reais. E aí, sabe quando que o Sandro Badaró vai receber? Em alguma data, que pode ser daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem um monte de gente que entrou na justiça para receber um direito previdenciário. Várias pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas. Essas pessoas brigaram na justiça para receber, inclusive, valores pequenos. Muitas dessas pessoas em idade avançada. Tão avançada quanto a idade das pessoas que foram roubadas agora. Então são pessoas que, a exemplo dos aposentados deste escândalo, são aposentados que têm um crédito a receber, porque foram roubadas, entre aspas, porque o que é uma ordem judicial de pagamento? É o ressarcimento por um pagamento que deveria ser feito e não foi, ou por um dinheiro que foi tomado e não deveria ter sido. Portanto, é indevido. A justiça legalmente decidiu que aquela pessoa tem um crédito a receber. Este crédito entra numa fila. Os precatórios, chamados precatórios de alimentos, precatórios como previdenciário, por exemplo, têm prioridade na fila. E por idade. É como a fila da doação de órgãos. Tem o camarada que tem um coração, tem o camarada que tem pulmão para receber. É uma fila. Não pode furar a fila. Então não dá para, porque temos manchetes, porque temos barulho, porque está todo mundo falando, porque a imprensa está falando, e é verdade, e é um escândalo, bando de bandido, Carlos Lupe devia levar uma chinelada na orelha, o presidente do INSS devia levar uma chinelada, todos eles deveriam levar uma chinelada. Não é porque tem um escândalo que isso torna este dinheiro mais urgente para ser devolvido do que o dinheiro de outro que não fez barulho, que foi na justiça, entendeu? São 2 aposentados com o mesmo direito. Um foi para a justiça, porque não era um escândalo com milhares de pessoas acontecendo ao mesmo tempo, mas eram milhares de ações, são milhares e milhares e milhares e milhares. Pra você ter uma ideia, é alguma coisa como, você tem, sei lá, 150 bi de precatórios no Brasil, metade é precatório de alimento, metade da metade é previdência. Previdência é a maior emissora de precatório, uma mega emissora de precatório. E por que essas pessoas vão ser preteridas e vai rolar um acordo administrativo no governo e o governo vai lá e entrega dinheiro para quem foi roubado? Só que a gente não sabe quem foi roubado. A gente sabe que a CGU pegou 1.200, 1.300 aposentados e pensionistas e foi checar, ligar para eles. E eles disseram: eu não autorizei. Eu não autorizei desconto e, portanto, eu fui roubado. Aí a CGU fez cálculos e chegou à conclusão de que nós podemos ter 6 bi 300, e deve ter mesmo. Só que precisa ver depois, na hora, um por um, fazer uma auditoria, um por um, porque o camarada pode dizer que não autorizou e autorizou. Você tem que checar. Aí ele diz assim: não autorizei. Aí a entidade fala: autorizei. Aliás, autorizou sim. Aí o cara fala: não autorizei. Ué, mas eu tenho a prova de que você autorizou. Aí tem que fazer a perícia da prova.
Não pode fazer um pagamento antes disso. O Estado não pode entregar dinheiro para quem diz que tem um direito. O Estado só pode entregar dinheiro para quem tem um direito. Não pode ser para quem diz que tem um direito. Porque senão você pune quem tem um direito líquido e certo, que são os donos de precatórios, que são as pessoas que foram prejudicadas, inclusive na Previdência, e que têm um direito a um dinheiro a receber. Essas é o direito líquido e certo, decidido pela Justiça, não tem mais discussão. Existem várias pessoas nessa situação. Milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Coisa de 50 mil. É um monte de gente. Então, não dá para o governo sugerir e nos enganar dizendo que vai pegar uma grana e dar para os aposentados que dizem que foram roubados. E provavelmente foram roubados, como outros tantos foram roubados. Então a gente não pode definir agora qual é o conceito de roubo mais importante. Daí a dificuldade do governo. Daí porque o governo faz reunião com 2, com 3, com 4, com 5, com 10. E só os apaixonados pelo governo, só a blogueiragem amiga, vê nisso boa fé, vê nisso o governo esclarecendo os crimes do passado. Esquece crime do passado. Crime continuado. Ele vinha acontecendo no passado, esse governo entrou, colocou qualquer um no Ministério da Previdência, botou um X lá, chamado Carlos Lupe, que não entende chongas do assunto, que se entendesse teria brecado a irregularidade, botou esse cara lá, ele deixou passar a boiada, o caso ficou gigante, estourou a bomba no colo do Lula, e aí o Lula pega e diz que vai reembolsar, ressarcir as pessoas. Então, para ressarcir as pessoas, e a Previdência é responsável por isso, é preciso um processo. É preciso um processo. Para ter um processo e pegar, por exemplo, o dinheiro daqueles que os valores que foram apreendidos, a Justiça tem a obrigação de zelar por esses bens que foram apreendidos, porque, eventualmente, parte desses bens apreendidos não são resultado de irregularidade. Não dá para saber se é tudo irregular. Não é porque o cara tem um Porsche que é irregular. Provavelmente é, mas não dá para saber. Tem que investigar. Aí, se for irregular, aí tem que mandar para leilão, só depois do processo, com trânsito em julgado, aí manda para leilão, aí tem uma oferta, aí o Porsche de 600 mil é arrematado por 200 mil pela máfia dos leilões, e aí você tem 200 mil. E aí espalha o governo que, não, nós arrecadamos, já temos 2 bilhões, só faltam 4. Sandro, eles disseram essa barbaridade. Como é que eles sabem que eles pegaram 2 bilhões? Aquele quadro que estava na parede de alguém lá, que de repente é um pôster que o cara pegou no Louvre. Aquele carro que estava na casa, já deu tempo de checar para ver se ele não pagou só uma prestação de 20. De repente o cara está com uma Ferrari que ele deu um cheque. Fez um pagamento de 20 pagamentos e ele deve 19 partes de 20, só que tem uma Ferrari. Aí na imagem é uma Ferrari saindo da casa do vigarista e ele não é dono da Ferrari. Às vezes a Ferrari não está em nome dele, às vezes a Ferrari está em nome de uma empresa. Essa empresa é de uma offshore que fica não sei aonde, Ilhas Virgens Britânicas. Aí você vai ver quem é o dono do offshore, não pode sair pegando a Ferrari porque estava na garagem do cara. O Sandro vai me visitar em casa, ele sempre vai de Ferrari. Aí o cara vai na minha casa, a Polícia Federal abre lá, vê uma Ferrari, é do Sandro, não é minha. Aí ele leva a Ferrari embora e diz que eu tinha uma Ferrari. Não, era do Sandro, no caso, exatamente assim. Mas você comprou quando? Ah, faz tempo. Essa eu troquei agora, né? Você trocou por uma mais nova? Isso, era uma miniatura de uma... Uma eu troquei por uma miniatura de outra. Aquele Matchbox? Isso, exatamente. Isso, aquela que você ganhava no posto quando abastecia. A minha era de plástico, a tua é de metal. É pelo menos. Outra linha, isso. É uma mais sofisticada. A portinha abre e a direçãozinha vira, é muito legal. E ele lava ela assim, às vezes, fica bonitinha, reluzente, é uma coisa incrível. Quem vê pensa que é uma Ferrari, né? Só que, claro, ele faz a foto bem de pertinho. Mas, você entendeu? Não pode ser assim. Então, eu estou trazendo essa reflexão aqui porque o governo está falando com a gente como se a gente fosse imbecil. O governo está falando com a gente como se a gente fosse idiota. Vamos providenciar? Vamos providenciar?
o governo é o problema nessa história. Este governo é um problema. Os outros governos também são um problema. E a Previdência Social já melhorou muito. Num passado não tão remoto, coisa de 20 anos, não mais, 25 anos, pouquinho mais, os aposentados tinham que ir às agências bancárias. Houve caso de aposentado que morreu na fila para receber a Previdência. O posto do INSS fazia o cheque na hora, Sandro, e dava para o aposentado. Imagina, hoje em dia, o que é e o que já foi. Então melhorou muito, mas é um sistema furado. A Dataprev, que deveria ter sido privatizada e foi colocada na fila de privatização, e o governo do PT tirou, deveria ser realmente chamada internamente de Vazaprev. Hoje eu falava com um amigo meu que descobriu que ele recebeu um precatório por um desses canalhas que telefonam para sua casa perguntando se ele não queria antecipar o recebimento e receber um valor antecipado. Aí ele dá um desconto grande, o camarada sabe que o precatório dele vai ser pago daqui a 1 ano, 2, antecipa o dinheiro e fica com a diferença. Ele nem sabia que ele tinha, o precatório dele tinha saído, ele nem sabia, ele soube por... Então, como é que vazou? É a inteligência artificial que monitora os sistemas dos tribunais? Mas e no caso da Previdência? Como é que o cara conseguiu o celular dele? E ligou no celular dele? Como é que consegue isso? E no caso da Previdência, igual. A aposentadoria, o Sandro leu aqui, o nosso ouvinte disse que soube da liberação da aposentadoria dele, da aprovação da aposentadoria dele, por um desses caras que liga oferecendo serviço. Então a Dataprev é um Vazaprev mesmo. Soma esse Vazaprev com um bando de canalha ladrão lá dentro e com omissos, incapazes, incompetentes, dá essa lixarada. Aí o governo, na hora de resolver, fica sugerindo que é fácil. Por que o governo está enrolando? Por que o governo está conversando há tanto tempo? Porque não é simples. Então, eu trouxe o problema, nós vamos acompanhar para ver que solução o governo vai dar para resolver isso, sem promover injustiça, hein? Sem decidir quem tem mais direito do que outro. Aquele que entrou na fila há um tempão e está querendo receber o seu precatório e é um aposentado em idade avançada, ou este do escândalo barulhento com risco de contaminação da eleição do ano que vem. Vamos ver como é que vai ser. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.